Famílias, bom dia, tudo bem? Eu sou o terapeuta Luciano Ribeiro e eu estou aqui para a gente fazer uma caminhada juntos, né, pelos passos. É, Quando a gente fala sobre passos, né, automaticamente a gente entende que os passos nos leva a algum lugar, né? Então, dentro da literatura do Narcóticos Anônimos, né, eles usaram, né, 12 passos para uma mudança, sendo que o 12º passo ele é a colheita dos passos que eu pratiquei até o 11º, porque o 12º é um despertar espiritual. É a consequência de passo em passo, de mudança em mudança, eu vir a ter esse despertar espiritual na minha vida, que é uma mudança de olhar, uma mudança de interpretação, uma mudança de relacionamento. Esse é um despertar espiritual. Quando eu olho a vida como vida, né? E daí eu olho para a minha vida de drogadição, eu entendo que aquilo ali de fato é algo que não pode existir mais na minha vida. Então o despertar espiritual é um novo olhar, e esse novo olhar vai gerar novos pensamentos, esses novos pensamentos, novos comportamentos, e daí a gente tem uma sobriedade de qualidade. Eu queria falar hoje sobre, óbvio, o primeiro passo, né, que diz que admitimos que éramos impotentes perante a nossa adicção e que a nossa vida se tornou incontrolável. Para o adicto, de fazer essa admissão é muito ruim. Um grande problema é que a gente conhece os passos de cabo a rabo, né? Tem um menino que foi internado comigo que você poderia perguntar qualquer passo, ele automaticamente ele respondia. Conhecia muito por ter sido muito internado, mas na prática era zero e tinha uma grande inabilidade de ficar ali. Então, quando eu leio o passo 1, eu não posso achar que isso é apenas uma informação. Eu não posso olhar para o passo 1 dentro da literatura e apenas pensar que a literatura está me dando uma informação minha, uma informação da minha. Não. Eu preciso pegar o passo 1 e entender esse passo 1 em mim, porque só assim vai fazer sentido. Porque quando se fala admitimos, o conceito dessa palavra admitir não é apenas tomar consciência. Admitir é muito mais do que eu falar assim, eu sou um doente. Não. Admitir é ter um discernimento. Admitir é ter um esclarecimento. Admitir é descobrir uma coisa. Quando eu admito algo é porque eu tomei conhecimento daquilo em que eu não sabia. Agora eu admito. Porque eu sempre fui doente, mas eu nunca admiti. Então, o fato de admitir é um processo de interpretação e de discernimento da doença em mim. Eu só consegui admitir que eu era impotente perante a minha adicção, que minha vida se tornou incontrolável, quando eu olhei para mim, quando eu olhei para os meus comportamentos na doença. E geralmente isso acontece dentro de uma clínica, quando a gente é travado daquela loucura imensa que a gente vive na rua, se drogando igual um louco, compulsivo, obsessivo, por mais uma dose. Então, o processo de admitir, ele traz a ideia de que eu me estudei e agora eu admito uma coisa que eu nunca enxerguei em mim, porque doente eu sempre estive, né? Então, agora o fato de admitir é uma nova etapa. Eu olhei para mim, reconheci, me analisei e vi meus comportamentos completamente doentes, e agora eu admito que realmente aquele não era eu, porque eu me tornei impotente na vida. E essa palavra impotência significa sem poder nenhum, sem decisão própria. Impotência significa não conseguir fazer o que é melhor para mim, mas apenas seguir o fluxo da drogadição, da minha obsessão, da minha compulsão por mais um prazer de mais uma dose. Eu fiquei impotente perante as minhas emoções, eu já não consigo mais controlar os meus sentimentos. Eu me tornei impotente perante as minhas emoções porque eu não consigo transmitir amor para mim e para o próximo. Então eu admito essa impotência de que a droga criou tudo isso dentro de mim, muito mais agora, já não é mais a droga, já sou eu, né? Eu sou impotente de fato sempre que eu estou na doença, no uso da droga, né? Admitimos que éramos impotentes perante a nossa adicção. Falei da admissão, falei da impotência, agora eu vou falar sobre a adicção. Eu me discerni na minha admissão, admitimos, né? Eu me discerni por completo e agora eu admito uma coisa que eu não enxergo.
a minha impotência, que era a total falência das minhas emoções, a falta de controle dos meus comportamentos, e sobre a minha adicção. O que seria a adicção? Um transtorno obsessivo e compulsivo. Dentro do nosso contexto, né, a adicção ela é igual à droga, mas a raiz dessa doença não é assim. A adicção, gente, desculpa, mas eu não vou voltar ao vídeo. A adicção, ela é um transtorno compulsivo obsessivo que nós canalizamos para droga. Tem adictos em sexo, tem adictos em compras, tem adictos em jogos, tem adictos de tudo quanto é de coisas. A adicção de fato é quando eu perco um controle por algo, por um comportamento. O transtorno compulsivo obsessivo. Eu perdi o controle, aquele comportamento pode até me fazer mal, mas eu sou obcecado por ele. E no meu caso, né, pelo menos eu entendo que todos entendem da mesma maneira, no meu caso eu sou compulsivo e obsessivo pelo prazer da droga. Eu gosto do prazer da droga, né? O adicto, Luciano adicto, ele é compulsivo pelo prazer, pela sensação que aquele prazer gostoso me traz, aquela sensação sexual, né, de prazer muito mais elevado do que o sexo, aquela onda, né, aquela dopamina elevada que vai lá em cima e puf, cai, né? Então eu sou obsessivo por isso. Então eu preciso agora admitir todas essas minhas falhas, essa inabilidade, e saber que toda vez que eu tiver contato com a droga, essa minha compulsão e obsessão, ela virá. Todos aqui já passaram pela experiência de que quando começam a usar droga, o pensamento muda, os desejos mudam e as fantasias mudam. A gente começa a pensar em um monte de coisa, muitos viram tarados de X-vídeo, outros, né, de travesti, e vai que vai, tudo é feito da droga, aquela loucura de prazer, né? Então eu entendo assim o primeiro passo, discernindo em mim. Eu admiti, porque eu vim de uma reflexão, que isso geralmente acontece dentro da clínica, como eu falei, porque lá fora eu não tenho essa condição. Então eu estou dentro da clínica travado, não posso mais usar droga, e daí eu começo a me avaliar, ver os meus comportamentos, aí sim, o fato de admitir uma coisa que eu não vi, agora eu admito, é verdade, né? Eu sou impotente, perdi todo o controle da minha emoção, do meu juízo, dos meus comportamentos, passei a não considerar que os meus comportamentos vão influenciar na vida e nas emoções da minha família. Eu desconsidero tudo isso pela minha impotência de cuidar de mim. Eu não consigo fazer por mim o que eu preciso. E quem está de fora é que faz, é a minha família. E geralmente a gente fica com raiva, né? Então eu sou impotente perante essa minha adicção, esse transtorno compulsivo obsessivo que eu tenho pela droga, pelo que o prazer da droga faz em mim. Então admitimos que eras impotente perante a nossa adicção e que de fato a minha vida ela se torna completamente incontrolável. Eu já perdi o volante da direção há muito tempo, a droga assumiu. Eu acho que eu vou usar droga porque eu quero, mas na verdade é a droga que está me usando, é completamente incontrolável. Não tenho expressão nenhuma, não tenho uma decisão para retorno nenhum, né? O primeiro passo para mim significa isso. Eu não sei o que significa para você, mas resumindo tudo que eu quis dizer é o seguinte: o primeiro passo ele só vai ser entendido quando você discernir o primeiro passo em você mesmo. Não ter o primeiro passo como uma informação. Eu sou impotente perante a minha doença e minha vida se tornou incontrolável. Eu preciso avaliar tudo que o passo está dizendo sobre mim, dentro de mim, né? O passo ele serve para todos, mas ele pode ter um conteúdo subjetivo ao indivíduo, algo pertencente a mim, né? Então eu preciso interpretar o passo 1 em mim. Se eu não fizer isso, o primeiro passo vai ser só uma informação. Sou impotente perante a minha adicção e que minha vida se torna incontrolável quando eu uso droga, né? Faz sentido, estou dentro da clínica, mas eu não consigo avaliar o contexto, né, dessa impotência, dessa doença, dessa compulsão, dessa obsessão em mim. Então o passo 1 ele só é feito quando ele é discernido dentro da gente, tá? A gente só está no título, a gente vai dar continuidade aí ao primeiro passo.